O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por isso, por que me chamais Senhor, Senhor? Mas não trazeis o que eu vos digo. Ou mostrai-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas a casa não caiu e não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante ao homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todo o nosso pecado. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Padre iniciou a missa e não se apresentou. Eu sou o Padre Johnny Bernardo, sou da Diocese de Guarulhos, sou assessor diocesano há 5 anos do Movimento dos Homens do Terço, família do Terço dos Homens, que ao longo destes 3 dias, eles estão unidos pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, para bem participar deste acampamento. E você que nos acompanha aqui no santuário, com toda certeza, fazendo parte de qualquer movimento mariano, eucarístico, ou até mesmo da renovação carismática, sejamos todos muito bem-vindos neste altar, diante do abraço de Deus nosso Pai. Também gostaria de saudar a minha paróquia, Nossa Senhora Aparecida no Inocop, alguns membros aqui se fazem presente neste santuário. Queridos irmãos, nós estamos hoje celebrando o Dia da Alegria. Dia da Alegria em que para nós sentimos de uma maneira eficaz com os pássaros que cantam ao redor deste santuário. Alegria que também nós sentimos por essa tranquilidade que aqui passa. Alegria que nós sentimos após alguns meses, você que vem de algum lugar deste país, após alguns meses retornarmos para a casa de Deus. Alegria que Deus quer compartilhar conosco. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. É a grande alegria que nós devemos sentir, né? Eu dizia na pregação que aconteceu às 14h30, que quando eu era criança, a maior alegria que eu sentia era o domingo. Independente daquilo que acontecia na semana, a maior alegria que eu sentia
era de poder ir para a casa do Senhor. Alguém aqui é do tempo da roupa que nós tínhamos somente para a missa? Alguém é? Uma roupa que era usada somente para aquele dia. Uma roupa pelo qual nós também devemos nos prepararmos espiritualmente para encontrarmos ao Senhor não nos púlpitos apenas, diante da palavra, mas nos encontros cotidianos que o Senhor nos faz encontrarmos com Ele. Muitas vezes desfigurado em nosso irmão, este Cristo que se apresenta muitas vezes pedindo um pão, pedindo uma água. E hoje, ao estarmos aqui neste santuário do Pai das Misericórdias, nós somos chamados a também sentirmos a alegria de darmos o perdão, de sermos perdoados e de vivermos esta comunhão de amor, que talvez por muitas vezes pelas nossas vaidades, muitas vezes pelas nossas idolatrias, muitas vezes quando nós não encontramos o caminho que devemos seguir, nós infelizmente, como Paulo nos ensina, nós deixamos de fazer o bem que poderíamos e nós fazemos o mal que não queríamos. Hoje, queridos, o evangelista São Lucas, no Santo Evangelho, ele vem fazer-nos, no início deste Evangelho, olharmos sobretudo para a história da nossa vida, os dados de fé que nós temos em nossa vida, os sacramentos pelo qual nós recebemos. Será que nós ainda lembramos de quem são os nossos padrinhos? Será que nós, padrinhos, sabemos quem são os nossos afilhados? Sabemos quem passou em nossa vida, que hoje fez estarmos aqui, neste santuário, com o terço nas mãos, alegres porque estamos na casa do Senhor, independente da história ou da vida de pecados em que cometemos. Hoje é o Senhor que é aquele que de fato nos acolhe e pede, segundo o evangelista São Lucas, para nós olharmos para a nossa própria vida. As pessoas que nos ensinaram a rezarmos o terço, as pessoas que nos fizeram realizar e se cumprir momentos sublimes de oração, uma novidade. Tanto no silêncio de nossos quartos, que o Senhor nos falou, que o Senhor falou em nosso ouvido, que o Senhor quis nos dar coragem, quis nos fazer corajosos. O Senhor que se aproxima de nós, o nosso irmão, e diz: eu posso rezar por ti, meu irmão. Eu não consigo olhar o semblante de seu rosto para ver se você está entristecido, porque nós temos que usarmos máscaras, mas eu consigo olhar em seus olhos. E hoje eu quero rezar por ti. Hoje eu quero interceder por ti. Hoje eu posso rezar o rosário por ti, meu irmão, rezar o terço. Eu sou um homem do terço, eu não tenho vergonha. Eu carrego o terço em meu bolso. Eu carrego o terço em meu carro. Eu tenho um terço reserva. Você reza comigo. E hoje nós somos chamados a olharmos para esta árvore boa, que muitas vezes pode estar esquecida. Às vezes pode estar cheias de ramos espinhosos. Existe um filósofo, Jean Rousseau, e ele diz que nós sempre nascemos homens bons. Nós somos homens bons. Nós somos homens que de fato, segundo o livro de Gênesis, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, sim ou não, minha gente? Claro que sim. Mas muitas vezes nós perdemos essa semelhança e nós esquecemos desta imagem, que muitas vezes vem se aproximando de nós, vem fazendo parte da nossa vida, e nós, como este mesmo filósofo diz, pela civilização, pelo cotidiano, nós perdemos esta nossa essência. Nós perdemos a bondade que habita em nós. E cada um de nós aqui reunidos, você que nos acompanha, você que nos ouve, nós temos uma história de vida. O início deste capítulo do Evangelho trazido, o capítulo 6 de São Lucas, traz também
O início do Evangelho de São Lucas traz também a genealogia de Jesus. E se nós olharmos também para a geração de Jesus, nós iremos olharmos para homens, mulheres, famílias, que muito se aproximam da nossa vida. Daí nós iremos dizer: hoje eu sou este homem porque eu herdei o que é de meu pai. Hoje eu sou essa mulher porque eu sofri muito. Padre, se o Senhor olhar para a minha vida, eu não sei o que será de mim, Padre. Padre, a realidade que eu vivo, eu não conheço vocês, mas a rua em que eu vivo, a comunidade que eu vivo, me fez hoje ser assim. E nós vamos dando para o outro aquilo que é nosso. Isso não é divino. Nós vamos nos comportando muitas vezes como Eva. Adão, que coloca a culpa em Eva. Eva que coloca a culpa na serpente. E a serpente que sai sem culpa alguma. Somos chamados a identificarmos hoje a história da nossa vida, mas também nós somos chamados a olharmos a quem nós pertencemos. Porque se Jesus fizesse isso hoje, Ele olharia para a sua genealogia, para a sua árvore, de onde ele veio. Ele encontraria alguns espinhos, algumas realidades muitas vezes espinhosas. Mas ele olharia para a sua raiz. Ele olharia para essa promessa que desde o Antigo Testamento, o início, Abraão, pelo qual o Pai promete para este homem uma descendência numerosa. E Jesus se faz cumprir em sua vida, sendo Filho de Deus, mas também em favor do povo, independente de onde ele veio, sendo filho do carpinteiro, sendo filho de Maria, vindo de alguma realidade que muitas vezes se aproxima da nossa própria vida. Ele é aquele que sabe de onde ele veio. Que não somente foi a promessa do pai Abraão, mas foi essa promessa contínua do Pai para você, para a sua vida, para a sua casa, para o seu grupo de oração, para o seu grupo do Terço dos Homens. Nenhum grupo de oração, nenhum grupo do Terço dos Homens, nenhuma pastoral, nenhum movimento deve esquecer de onde eles se iniciaram. Nas pequenas orações, nas pequenas casas. Não somente mulheres, mas de repente os homens começaram a rezar o terço, de repente eles começaram a se reunir, de repente o movimento Mãe Rainha deu suporte para que pudesse se cumprir essa vontade do Pai. E após alguns encontros, kairós, hoje nós nos encontramos aqui neste acampamento, você que nos ouve, para nós também vermos isso como também sendo uma vontade de Deus, um passo a ser dado. Em tempo de pandemia, em casa, a palavra de Deus se achega a nós. Por isso que o evangelista São Lucas vem nos questionar. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas saborosas de plantas espinhosas. Então, queridos, se nós estamos num caminho espinhoso, se nós estamos num caminho que de fato não nos pertence, se às vezes nós nos omitimos de nossas obrigações religiosas para com os nossos filhos, para com aqueles que não podem fazer nada por si mesmo, porque necessitam da nossa palavra, necessitam da nossa adesão, necessitam do nosso sim, que é sim, mas também do nosso não, que é não. Muitas vezes nós vamos dizendo somente sim, porque nós temos medo de dizermos não no tempo presente. E nós esquecemos que os nossos filhos precisam do nosso sim para serem libertos. Mas também precisam do nosso não, não para serem presos, mas para também fazerem do não uma liberdade em Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos deparamos com aquele filho que dá problema, infelizmente está no mundo das drogas, com aquela menina que às vezes vai lá, pode namorar, dorme na casa do seu namorado, sendo de menor. Padre, eu não vou mexer com isso, deixa do jeito que está, querido irmão.
Querida irmã, você está estendendo um caminho não somente pedregoso, um caminho cheio de espinhos, mas você está fazendo neste tempo, não a experiência do céu para esta casa, para esta família, para aqueles que lhes são confiados ou para você próprio. Porque como o padre dizia na pregação à tarde, o caminho de ida, por mais que nós iremos nos surpreender, talvez pelas realidades de pecado, ele acontece muito mais fácil, saboroso. Mas o caminho de retorno para os braços do Pai de misericórdia, o caminho de retorno para a nossa casa, o caminho de retorno para a identidade da nossa própria vida, ele se torna mais difícil. Porque nós temos que de fato nos encontrarmos com a realidade que muitas vezes nos fará ferir, chorar, restaurar. Vou dobrar meus joelhos, vou colocar em oração, vou suplicar a presença do Espírito, vou recorrer àquela que é nossa advogada, àquela que é nossa rainha, aquela que nos indica o caminho a seguir. Nós não estamos só. O discernimento da palavra de hoje é de identificarmos que para realizarmos o projeto do Pai, nós não estamos só. Eu como casal, eu como um filho, eu como um viúvo, eu que hoje apenas, Padre, estou te ouvindo pelas redes sociais, pela rádio, eu estou aqui vivendo de fato sozinho em minha casa, mas você, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, você não está só para fazer este caminho de retorno para os braços do Pai. E você é chamado a identificar que, às vezes, o caminho que você está, ele não te trará alegria. Ele não te trará a docilidade de Deus. Ele não te trará a docilidade do reino, a docilidade dos braços do Pai. E, insistentemente, este Pai te procura, quer ir até o seu encontro. Mas, às vezes, a sua resposta, ela não te trará a salvação. Hoje, Lucas, ele pede para que nós pertencemos. É a pertença. Devemos, de fato, pertencer àquele que faz parte da nossa vida, da nossa história. E somos chamados a olharmos para Paulo na primeira leitura. Paulo, hoje, no primeiro livro de Coríntios, ele fala do Cristo. Ele está falando de Jesus para a comunidade de Corinto, idolátrica. Uma comunidade idólatra. Uma comunidade paganizada, uma comunidade que fez a experiência de tantos que por ali passavam. Mas Paulo, ele resolveu ali estabelecer o anúncio de Jesus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios fala da atitude dessa comunidade. Mas a primeira carta fala exatamente deste anúncio. E com o anúncio em que Paulo diz, querido irmão, ele se depara com a realidade da idolatria. O que é a idolatria? É colocar qualquer coisa, pessoa ou realidade no lugar de Deus. Não é somente crer em outras coisas que não seja Deus, mas também é se comportar, confessar a nossa fé de uma maneira indireta, em coisas que não pertencem ao Senhor. A comunidade de Jerusalém, quando deixou ser cativada pelos deuses pagãos, pelo governo pagão, ela perdeu a sua estadia naquela casa, naquele reino, naquela cidade, perderam sua identidade, foram expulsos para a Babilônia, foram expulsos para terras estrangeiras. A idolatria é perdermos o foco. A idolatria é, de fato, perdermos a misericórdia, as virtudes de Deus em nossa vida. E hoje Paulo, ele vem dizer, o cálice para nós abençoado não é a comunhão com o Senhor, o pão para nós abençoado não é a comunhão com o corpo de Cristo, independente da situação de vida que nós estamos agora. Independente das dificuldades em que nós vivemos ao longo dessa semana, ou as experiências contrárias ao Senhor que nós fizemos ao longo da nossa história de vida, nós somos chamados, queridos, a pertencermos àquele que, independente por onde eu fui, onde eu passei, ou as escolhas que eu fiz,
Ele nunca deixará de fazer parte da minha vida. Como a marca indelével do sacramento do batismo, como as bênçãos que eu, Padre Vandemir, por misericórdia de Deus, nós espalhamos pelo movimento dos homens do terço, por essa diocese, por este país, pelas redes sociais. Devemos pertencer e tomar posse daquilo que o Senhor quer nos oferecer. E quantas vezes nós recebemos o cálice do Senhor, que é misericórdia para mim, o cálice do Senhor, que mesmo sem eu saber, Ele cura minhas enfermidades, Ele me transforma num homem novo, numa mulher nova, Ele transforma a minha vida. Está difícil, mas sem este cálice derramado, para nos fazer homens novos e mulheres novas, tudo seria pior, tudo seria diferente. E nós muitas vezes vamos buscar a nossa alegria em lugares em que o Senhor não habita. Em lugares em que nós já nos desfiguramos, em lugar em que nós já sofremos, já padecemos, já morremos. Colocamos nossa confiança naquilo que nos é ofertado. Muitas vezes, queridos irmãos, quando nós estamos com a corda no pescoço, observemos. Quando nós estamos passando os maiores sofrimentos da nossa vida, nos é ofertado coisas muito dóceis. Quando nós estamos passando pelos piores sofrimentos da nossa vida, num desemprego, num tempo de pandemia, não consigo ir para a igreja porque as portas estão fechadas, não consigo fazer minhas compras porque o mercado está fechado, e tudo também está caro, não consigo encontrar a minha família, não consigo encontrar os meus vizinhos, fazer a minha caminhada cotidiana porque estamos em tempo de pandemia, mas muitas outras coisas nos vão sendo ofertadas. E é esse discernimento que nós devemos ter, se é de Deus ou se não é, se me fará um homem melhor ou se não fará, se de fato me fará olhar para os dados da minha fé, para as raízes da minha fé, de onde eu vim, ou se vai fazer tudo isso cair por terra. Esta foi a grande dificuldade que Paulo encontrou na comunidade de Corinto, uma comunidade acostumada a viver na idolatria, a viver na lama, a viver na mornidão espiritual, a viver de qualquer jeito, a viver se surpreendendo por todos os deuses que por ali puderam passar, serem ofertados para corresponder às minhas necessidades. Então a comunidade já estava acostumada a viver da miséria, a viver da pequenez, a viver da podridão, a viver da lama, a viver do pecado. Se hoje nós nos deparamos nesta realidade, queridos irmãos, o tempo está passando. O grande acontecimento da nossa vida, o sublime encontro com a nossa vida, já teve com o encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz. Ele que ali quer encontrar a mim, quer encontrar a você. E ali Ele olha para mim, para você e diz: eleve os seus olhos para mim, eleve este cálice. Eleve este cálice da bênção. Eleve este cálice que está sendo ofertado para a sua salvação. Mas muitas vezes nós escolhemos o vinagre. Muitas vezes nós escolhemos uma água amarga. Não uma água que de fato vai me curar, vai me transformar e me fazer um novo homem e numa nova mulher. O salmista de hoje, ele vem nos dizer: oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. O que em nossa vida é um sacrifício de louvor? A partir do momento em que nós saímos de nós mesmos, é um sacrifício de louvor. Eu vou ouvir os meus filhos que estão com problemas, eu vou dar atenção para minha esposa. Não que seja uma cruz, um martírio, um sacrifício, mas eu sair de mim mesmo é um sacrifício de louvor, porque eu quero dar a vida para aquela mulher, que um dia adentrou numa igreja para o altar, para dizer sim a mim diante do Padre, e eu quero cotidianamente, como um homem do terço, um homem que reza o terço, um homem mariano, um homem eucarístico, um homem que faz experiência do Espírito Santo, não somente permanecer no sim diante do altar, mas o sim cotidiano para levar minha esposa para o céu, para a eternidade. Sim, o sacrifício é esse. E isso não me impossibilita, isso não me aprisiona.
Isso não me faz murmurar, mas isso me faz louvar, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu sou um homem novo, eu sei da minha raiz, eu sei de onde eu vim, eu sou uma mulher nova. Independente da situação da vida do meu esposo hoje, às vezes ele está nesse trâmite, né? Ele está emaranhado de espinhos, mas eu sei de onde ele veio. Eu sei de onde eu vim, eu sei do nosso sim. Eu sei aquilo que nós conquistamos, então eu quero levar ele para o céu, para a eternidade. Os meus filhos também. Eu lembro, esse chorava de tal modo, aquele chorava mais desesperado. Mas em determinado tempo da nossa vida, a gente não sabe de onde quem eles são. Eles estão, como eu dizia também à tarde, pedindo socorro. Se o filho está no celular, ele está pedindo carinho. Se o filho está bagunçando muito, ele está procurando atenção. Se ele dá problema na escola, às vezes ele está tentando fazer da escola uma diversão, porque em casa ele não consegue ser o que ele deveria ser. Você briga com seu esposo na sua casa, diante do seu filho. Ele sabe do peso que isso tem. Ele sabe do espinho que dói. Ele grita, sendo uma outra pessoa longe de você. Então se aproxime. Olhe para este filho como este pai. Olhe para este jovem neste altar. Olhe para o seu filho como Deus um dia olhou para ti. Imagine Deus olhando para ti como às vezes você ora, interpreta, decide, julga os seus irmãos. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Que a minha vida na comunidade, aquele irmão que eu preciso rezar, que eu preciso orar, que eu preciso levar ele, entregar ele cotidianamente nas mãos de Deus e nas mãos de Maria Santíssima. Que ele seja um trampolim para que você seja salvo, mas que você de fato seja um instrumento de salvação para ele. Hoje nós estamos rezando por algumas almas, né? A igreja professa a fé na comunhão dos santos. Eu, como igreja peregrina, rezo pela igreja padecente, que não pode fazer nada por si só, para que um dia sejamos todos gloriosos. Isso é muito bom. Mas que possamos rezarmos também com a mesma intensidade por aqueles que, mesmo vivos, sendo peregrinos como nós, não conseguem fazer muito por si próprios, porque não sabem, porque não fizeram a experiência de Deus, os dados de Deus, a árvore boa, que talvez eu seja, querido irmão, querida irmã. Cumprirei minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Este Salmo 115 vem ser para nós um salmo de alegria, um salmo de consciência, um salmo de pertença, um salmo de onde eu vim, mas também o porquê eu vim, o que eu devo fazer. E nós temos Maria Santíssima que vem nos socorrer. Nós temos Maria Santíssima que vem segurar em nossas mãos para também, ao estar do lado da cruz de Cristo, ela nos ajude a elevar este cálice da nossa salvação. Ela nos ajude a ofertar esse sacrifício de louvor. Maria Santíssima, que antigamente, né, nós tínhamos aquele canto, eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, aos pés da cama, eu juntava as mãozinhas e rezava apressado. Mas eu rezava como alguém que ama. Eu lembro disso da minha catequese, dos meus momentos de criança. E hoje eu me deparo com uma igreja repleta de homens que rezam, que se consagram, que buscam sacramentos, que buscam fazer parte da comunidade, que buscam ler na missa, que querem se tornar ministros da Eucaristia, que querem se tornar coordenadores da comunidade. Padre, o que eu posso fazer para contribuir, para colaborar? Porque eu acredito neste processo, aconteceu comigo. Maria Santíssima me resgatou. Padre, tantas coisas eu elevava em minha vida, eu colocava tantas coisas em minha vida, boas ou ruins, e não eram virtudes, eram vícios espirituais.
Não só o copo que é elevado, não só as curtições, as baladas que são elevadas, mas muitas vezes os vícios espirituais, aquilo que dói, aquilo que é espinhoso. Se nós só temos aquilo para oferecer, nós iremos fazer daquilo que dói em nossa vida algo sagrado para nós. Iremos nos tornar homens ranzinzas, mulheres ranzinzas, iremos perder o sentido de vida. E é impossível, queridos irmãos, nós estarmos participando dessa Eucaristia, deste acampamento, de tantos momentos que o Senhor propicia para nós, e nós somente identificarmos aquilo que nos maltrata, que nos adoece, que nos faz padecermos e que nos faz morrermos. Hoje é o dia de compreendermos que nós não estamos sós. Nunca estivemos e nunca estaremos. Temos irmãos, temos a comunidade, que é um trampolim para a salvação, temos os anjos de Deus que vêm bater em nossa porta, e temos, sobretudo, a presença de Deus. E onde há o Cristo, a sua mãe Maria Santíssima. Que possamos neste momento ficarmos em pé. Que possamos neste momento, diante deste altar, diante desta palavra para nós trazida, diante destes cantos que serão trazidos para nós. Alguns de vocês estão retornando para a casa do Senhor pela primeira vez aqui no santuário, com todas as suas normas, para bem acolhê-los. Que neste momento você possa retornar para os braços do Pai. E você, querido irmão do Terço dos Homens que nos acompanha, você que faz parte de algum movimento, ou você que faz parte de alguma pastoral em sua paróquia, em sua igreja particular, com o seu pároco, com o seu bispo, em sua diocese, ou você que está distante. Olhe de onde você veio. Olhe os passos que você deu para chegar até aqui. E não se envergonhe se os passos que você deu foram passos muitas vezes revestidos de imperfeições. Muitas vezes você se rastejou, ou muitas vezes você está ainda se encontrando nesta realidade. Volte seu olhar para Deus, volte seu olhar para o Senhor. Por mais que você queira fazer parte de algum lugar, que você queira sair, queira viver da idolatria, queira viver da bebida, viver de uma vida depravada sexualmente, afetivamente, você não sairá da proteção do Senhor. Salmo 91. Ele está acima de nós. Padre Vandemir trazia a figura da casa nas pregações pela manhã. Amanhã continuará este momento. A casa, as paredes somos nós, e o telhado é o Senhor, o Shekinah. Maria Santíssima fez essa experiência. E hoje nós somos a igreja da descendência de Maria. Independente dos passos que a família de Jesus anteriormente a Maria fez, ela é aquela que no alto da montanha disse: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Vamos dizer? Todas as gerações chamarão bem-aventurada. Mais uma vez. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Porque em mim o o Senhor fez maravilhas. O Senhor fez maravilhas. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Digamos, eu faço parte. Eu faço parte desta descendência. Eu faço parte. Desta descendência. Numerosa. Eu faço parte. Dessa descendência. Numerosa. E gloriosa. Cantemos. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vós
vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Erga os seus braços, peça ao Senhor estes dons. Peça ao Senhor que vos faça lembrar dos dons que um dia Ele te deu. Na experiência que você fez de sua oração, na experiência que você fez na sua conversão, quando você não sabia, mas línguas, palavras, louvores estavam saindo de vossa boca. Quando você não sabia, mas um calor indecifrável fazia parte de seu peito. Um dia em que você foi batizado no Espírito Santo, um dia em que você foi abençoado pelo Senhor. Peça ao Senhor aquilo que neste momento o seu coração deseja. O seu coração deseja de novo fazer a vontade do Senhor, independente das realidades espinhosas, das realidades contrárias ao Senhor, das realidades de idolatria, das quebras da aliança, das vezes em que nós não refletíamos que nós pertencíamos a essa descendência do Senhor. E hoje Ele nos dá Maria Santíssima, a Virgem do Calvário, a Virgem do deserto, a Virgem da região montanhosa, a Virgem que hoje vem pegar na sua mão e vem fazer você fazer essa experiência do Senhor. Peça ao Senhor esse Espírito, clame ao Senhor este momento, com suas palavras, com seu momento de rezar. É só você. Você que está neste santuário, não se importe pelo irmão que está distante de você. Você que está em casa, não tenha vergonha de sua família, reze diante da sua TV, diante do seu celular, da rádio. Clame ao Senhor, suplique ao Senhor. Nos dê a graça do seu Espírito Santo. Levanta os seus braços, você que está aqui. Levanta e suplica ao Senhor este Espírito Santo. Peça que Ele venha. Peça que o Senhor derrame pela poderosa intercessão de Maria. Nós que proclamamos este amor a ela, nós que proclamamos esta submissão a Nossa Senhora, este seguimento ao Cristo pela sua intercessão. Peça agora ao Senhor que por esta intercessão também o Espírito Santo venha nos dando força, ânimo, alegria, discernimento, coragem para falar, coragem para calar, coragem para sermos do Senhor. E queremos e desejamos o Senhor do profundo do nosso coração. Vinde, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Vinde por meio da poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Peça ao Senhor, você que é mãe e você que é pai, diante daquilo que o Padre nos trazia, em relação aos filhos que muitas vezes apresentam a sua rebeldia, pedindo e clamando por uma atenção. Você que é mãe e você que é pai que está aqui, levanta os seus braços e peça ao Senhor agora a graça desta sabedoria do Espírito, desta autoridade do Espírito, para que você possa agir quando você deve, amar quando você deve e também dizer não quando você deve. Nos dê, Senhor, esta graça.
esta força, esta autoridade, esta sabedoria, Senhor. Ajuda-nos. E estes homens, essas mulheres que aqui se reúnem para pedir essa força, essa coragem, essa virtude, que possamos também nos unirmos àqueles que em casa precisam da nossa oração, precisam da nossa intercessão. Que você hoje também possa rezar, que está aqui no santuário, rezar pelas crianças que estão em casa neste tempo de pandemia, rezar pelos colegas de seus filhos, pelos vizinhos, por aqueles que fazem parte da sua comunidade, da sua diocese, da sua paróquia local, para que eles também façam essa experiência, recebam este amor de Deus, essa misericórdia de Deus. Suplique ao Senhor por estes, por aquele que muitas vezes você dizia, não vai para este grupo, não se aproxime desta criança, não se aproxime desse jovem. Reze por ele agora. Talvez você nunca teve essa oportunidade de rezar também pelos colegas de seus filhos, pelas pessoas que muitas vezes fizeram a experiência de pecado com a sua família, pelos colegas que você arrumou pelo caminho, ou seu esposo arrumou pelo caminho, que a sua esposa arrumou pelo caminho, que não levaram essas pessoas a Deus. Rezem por eles, rezam por elas. Essa corrente de oração que chegará ao coração daqueles que mais necessitam. E terminemos este momento cantando, vindo Espírito Santo por meio da poderosa intercessão de Maria. E que sejam derramadas graças para aqueles que mais necessitam. Cantemos, irmãos. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.